Olá, tudo bem? Meu nome é Ciro Carvalho, sou estudante do segundo período do curso de Engenharia Civil da UFAL, Campo Sertão, da Amigo Gouveia, e vim aqui para apresentar uma videoaula sobre o Código de Ética da Engenharia. Antes de começar a aula, iremos abordar alguns conceitos que são os seguintes. A definição do termo ética. O que é ética? Ética, segundo uma das suas definições, deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado neste sentido. A ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética também é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Bom, o Código de Ética. Cada sociedade, cada grupo, possui seus próprios códigos de ética. Num país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, esta atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Aproveitando o exemplo, a ética na área de pesquisa biológicas é denominada bioética. Mas um outro exemplo assim de ética, por exemplo, no Brasil, No Brasil é um costume em todo o seu território o consumo da carne bovina. Já na Índia, a vaca, o bovino, é tido como um animal sagrado que não pode ser morto. A ética em ambientes específicos. Além dos princípios gerais que norteiam um bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Nesse sentido, podemos citar ética médica, ética profissional do trabalho, ética empresarial, ética educacional, ética nos esportes, ética no jornalismo, na política, entre vários outros ramos. E existe também a antiética. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade a qual pertence é chamada de antiética, assim como o ato praticado. O Código de Ética é o balizador das ações do profissional da área tecnológica e explica a postura social da empresa em face dos diferentes públicos com os quais interage. A atuação profissional, quando pautada na ética, salvaguarda a sociedade e seus interesses e direitos e, como consequência, fortalece a dignidade daqueles que atuam profissionalmente, harmonizando os interesses interpessoais aos coletivos. Segundo o Mini Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, a ética em uma das suas definições, um ramo da filosofia que trata das questões e preceitos relacionados aos valores morais e à conduta. Do outro, fala que é o conjunto de princípios e normas para um bom comportamento moral. Voltando para o Código de Ética, existe uma resolução, a resolução número 1002 do CONFEA/CREA, 26 de novembro de 2002, que adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia, da Meteorologia e da outras providências. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere na linha F do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e considerando que o disposto
dos artigos 27, a linha número 34, a linha D, 45 e 46, a linha B, 71 e 72, obriga a todos os profissionais do sistema CONFIA-CREA a observância e cumprimento do Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, considerando as mudanças ocorridas nas condições históricas que resultaram no amplo reordenamento da economia, das organizações empresariais, nos diversos setores do aparelho do Estado e da sociedade civil, condições essas que têm contribuído para pautar a ética como um dos temas centrais da vida brasileira nas últimas décadas. Considerando que um código de ética profissional deve ser resultante de um pacto profissional, de um acordo crítico coletivo em torno das condições de convivência e relacionamento que se desenvolvem entre as categorias integrantes de um mesmo sistema profissional, visando uma conduta profissional cidadã. Considerando ainda a retirada demanda dos cidadãos profissionais que integram o sistema CONFIA-CREA, especialmente explicitada através dos congressos estaduais e nacionais de profissionais, relacionada à revisão do Código Profissional de Ética do engenheiro, do arquiteto, do agrônomo, adotado pela Resolução número 205, de 30 de setembro de 1971, considerando a deliberação do 4º Congresso Nacional de Profissionais, 4º CNP, sobre o tema ética profissional, aprovada por unanimidade, propondo a revisão do Código de Ética Profissional vigente e indicando o Colégio de Entidades Nacionais, CDN, para a elaboração do novo texto. Artigo 1. Adotar o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Anexo à presente resolução, elaborado pelas alínea N do artigo 27 da Lei número 5.194 de 1966. Artigo 2. O Código de Ética Profissional, adotado através desta resolução, para os efeitos dos artigos 27, a linha N, número 34, a linha D, 45, 46, a linha B, 71, 72, da Lei número 5.194 de 1966, obriga a todos os profissionais da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia, da meteorologia, em todas as suas modalidades e níveis de formação. Artigo 3. O CONFIA, no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta, deve editar resolução adotando novo manual de procedimento para a condução de processo de infração ao Código de Ética Profissional. Artigo 4. Os Conselhos Federais e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em conjunto, após a publicação desta resolução, devem desenvolver campanha nacional visando a ampla divulgação deste Código de Ética Profissional, especialmente junto às entidades de classe, instituições de ensino e profissionais em geral. Artigo 5º. O Código de Ética Profissional, adotado por esta resolução, entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2013. Artigo 6º. Fica revogada a resolução 205
105, de 30 de setembro de 1971, e demais disposições encontradas a partir de 1º de agosto de 2003. Resolução número 1002/2 do CONFEN. Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. As entidades nacionais representativas dos profissionais da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia pactuam e proclamam o presente Código de Ética Profissional. Artigo 2º. Os preceitos deste Código de Ética Profissional têm alcance sobre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidade ou especializações. Artigo 3º. As modalidades e especializações profissionais poderão estabelecer, em consonância com este Código de Ética Profissional, preceitos próprios e condutas atinentes às suas peculiaridades e especificidades, da identidade das profissões e dos profissionais. Artigo 4º. As profissões são caracterizadas por seus próprios perfis, pelo saber científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam. Artigo 5º. Artigo 5º. Os profissionais são os detentores do saber especializado de suas profissões e os sujeitos proativos do desenvolvimento. Já no artigo 6º, o objetivo das profissões e a ação dos profissionais voltam-se para o bem-estar e o desenvolvimento do homem em seu meio ambiente e em suas diversas dimensões, como indivíduo, família, comunidade, sociedade, nação e humanidade, nas suas raízes históricas, nas gerações atuais e futuras. No artigo 7º, as entidades, instituições e conselhos integrantes da organização profissional são igualmente permeados pelos preceitos éticos das profissões e participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação dos princípios éticos. Artigo 8º. A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos aos quais o profissional deve pautar sua conduta. Do objetivo da profissão. A profissão é bem social da humanidade e o profissional é um agente capaz de exercê-la, tendo como objetivo maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu meio ambiente e de seus valores, da honradez da profissão. A profissão é bem cultural da humanidade, construído permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática. Prática tecnológica, colocando-a a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem, da honradez da profissão. A profissão é algo título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã.
profissional. A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória dos serviços e produtos, observando a segurança nos seus devidos procedimentos. Do relacionamento profissional. A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinadores, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre profissionais e com lealdade na competição. Da intervenção profissional sobre o meio. A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável na intervenção sobre os ambientes natural e construído e da incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores, da liberdade e seguranças profissionais. A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança da sua prática de interesse coletivo. Dos deveres. Artigo 9. No exercício da profissão, são deveres do profissional, ante o ser humano e seus valores, oferecer seu saber para o bem da humanidade, harmonizar os interesses pessoais aos coletivos, contribuir para a preservação da incolumidade pública, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão. Ante a profissão, identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão, conservar e desenvolver a cultura da profissão, preservar o bom conceito e o apreço social da profissão, desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização. Empenhar-se junto aos organismos profissionais no sentido de consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas. Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores. Dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade. Resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu cliente ou empregador, salvo havendo obrigação legal da divulgação da informação. Fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal. Atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e parciais e periciais. Considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas. Alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de suas inobservâncias. Adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes aplicáveis.
da igualdade de condições, manter-se informado sobre as formas que regulamentam o exercício da profissão, preservar e defender os direitos profissionais. Ante ao meio, orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável, atender, quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações da conservação de energia e de minimização dos impactos ambientais. Considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições que estão dispostas neste Código de Ética e ao desenvolvimento do patrimônio sociocultural e ambiental. Das condutas vedadas. Artigo 10. No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional, ante ao ser humano e a seus valores. Descumprir voluntariamente e injustificadamente os deveres do ofício, usar de privilégio pessoal ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, por fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais. Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais. Ante a profissão, aceitar o trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha efetiva qualificação, utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional, omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional, nas relações com os clientes, empregados ou colaboradores, formular propostas de salários inferiores ao mínimo profissional legal, apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis, usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquistas de contratos, usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional, descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação, suspender serviços, contratos de forma injustificada e sem prévia comunicação, impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores. Nas relações com os demais profissionais, inserir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização do seu titular, salvo no exercício dos deveres
direitos de outro profissional. Agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão. Atentar contra a liberdade de exercício da profissão ou contra outros direitos de outro profissional. Ante ao meio. Prestar de má fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou patrimônio cultural. Dos direitos. Artigo 11. São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às profissões, suas modalidades e especializações destacadamente. A livre associação e organização em corporações profissionais, ao gozo de exclusividade do exercício profissional, ao reconhecimento legal, à representação institucional. Artigo 12. São reconhecidos os direitos individuais, universais, inerentes aos profissionais, facultados para o pleno exercício de sua profissão, destacadamente a liberdade de escolha de especialização, a liberdade de escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão, ao uso do título profissional, a exclusividade do ato do ofício a que se dedicar, a justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedicação e aos graus de complexidade, risco, experiência e especialização por sua tarefa, ao provimento de meios de condição de trabalho dignos, eficazes e seguros, a recusa ou interrupção de trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa quando julgar incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoal. A proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho, a proteção de sua propriedade intelectual sobre sua criação, a competição honesta no mercado de trabalho, a liberdade de associar-se a corporações profissionais e, finalmente, a propriedade de seu acervo técnico profissional, ou seja, sua ART. Da infração ética, artigo 13, constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outro. Artigo 14. A tipificação da infração ética para efeito de processo disciplinar será estabelecida a partir das disposições deste Código de Ética Profissional, da forma que a lei determinar. Após o artigo 14, consequentemente, vem a resolução número 1004 do CONFER, de 27 de junho de 2003 também, aprovado o regulamento e a condução do processo ético disciplinar. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFER, no uso das suas atribuições, lhe confere na linha T do artigo 27 da Lei número 1005
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e considerando o artigo 72 da Lei número 5.194, de 1966, que estabelece as penalidades aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposição do Código de Ética Profissional, considera o Decreto-Lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941, que institui a Lei de Convenções Penais, considerando a Lei número 5.869, de 11 de janeiro de 1973, considerando o Decreto-Lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941, que institui a Lei de Convenções Penais, considerando a Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, considerando a Lei 6.838, de 29 de outubro de 1980, que dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de profissional liberal por falta sujeita a processo disciplinar, considerando o inciso 4 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que assegura o direito ao contraditório e ampla defesa aos litigiantes, considerando a Lei número 9.784, de 9 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, considerando o disposto no Código de Ética Profissional, adotado pela Resolução número 1002, de 26 de novembro de 2002, resolve, no artigo 1º, aprovar o regulamento para a condução do processo ético-disciplinar em anexo. No artigo 2º, esta resolução entra em vigor em data de sua publicação. E no artigo 3º, fica revogada a resolução número 401, de 6 de outubro de 1995. Observe que esse trabalho foi feito em Brasília no ano de 2003. Existe um anexo a essa resolução, o anexo da resolução número 1, número 1004/03 do CONFER, regulamenta para a condução do processo ético disciplinar. Capítulo 1 da finalidade. Artigo 1º. Este regulamento estabelece procedimentos para instauração, instrução e julgamento de processos administrativos. 1 da finalidade. Artigo 1º. Este regulamento estabelece procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos administrativos e aplicação das penalidades relacionadas à apuração e infração ao Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia, da Meteorologia, adotado pela Resolução número 1002, de 26 de novembro de 2002. No seu inciso 1º, os procedimentos adotados neste regulamento também se aplicam aos casos previamente vistos no artigo 75 da Lei número 5.194, de 1966. No inciso 2º, os procedimentos estabelecidos aplicam-se aos profissionais de engenharia, de arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia, da meteorologia e em seus níveis superiores e médios, que transgridem preceitos do Código de Ética Profissional, serão executados pelos vários órgãos das instâncias administrativas do sistema CONFER-CREA. No artigo 2º, a apuração e condução do processo de infração ao Código de Ética Profissional obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público,
e eficiência. Capítulo 2 da Comissão de Ética Profissional, no artigo 3º, a Comissão de Ética Profissional é órgão auxiliar das câmaras especializadas, constituída de acordo com o regimento do CREA. No inciso 1º, recomenda-se observar na sua composição a presença de um representante de cada câmara especializada. O CREA deverá colocar à disposição da Comissão de Ética Profissional os servidores com a incumbência de apoiar as reuniões, lavrando ata, termo de depoimento, atividade administrativa e assessoramento jurídico necessário ao seu funcionamento. No artigo 4º, é atribuição da Comissão de Ética Profissional iniciar o processo ante notícia ou indício de infração, instruir processo de infração ao Código de Ética Profissional, ouvindo testemunhas e partes, realizando ou determinando a realização de diligências necessárias para apurar os fatos e emitir relatórios fundamentados com fundamento e a serem encaminhados a câmaras especializadas competentes para apreciação, o qual deve fazer parte do respectivo processo. No artigo 5º, a Comissão de Ética Profissional, para atendimento ao disposto do inciso 2 e 3 do artigo 4º, deverá apurar o fato mediante recebimento de análise de denúncias, tomada de depoimentos das partes e acolhimento das provas documentais e testemunhais relacionadas à denúncia visando instruir o processo e verificar, apontar e relatar a existência ou não de falta de ética, de nulidade nos atos processuais. No artigo 6º, o coordenador da Comissão de Ética Profissional designará um de seus membros como relator de cada processo. No seu parágrafo único, o relator designado deverá ser, preferencialmente, de modalidade profissional diferente daquela do denunciado. Capítulo 3, no início do processo, consta o artigo 7º. O processo será instaurado após ser protocolado pelo saber competente do CREA, em cuja jurisdição ocorreu com a infração decorrente de denúncia formulada por escrito e apresentada por instituições de ensino que ministram cursos nas áreas que abrangem o sistema CONFECREA, qualquer cidadão, individual ou coletivamente, mediante requerimento fundamentado, associação ou entidades de classe representativas da sociedade ou de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFECREA, pessoas jurídicas, titulares de interesses individuais ou coletivos. No seu inciso 1º, consta: o processo poderá iniciar-se a partir de relatório apresentado pelo setor de fiscalização do CREA, após a análise da Câmara Especializada da modalidade do profissional, desde que seja verificado indício da veracidade dos fatos. No inciso 2º, a denúncia somente será recebida quando contiver o nome, a assinatura e endereço do denunciante, número do CNPJ, não sei, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, se pessoa jurídica no caso, CPF, Cadastro de Pessoa Física, número de RG, registral, se pessoa física, e estiver acompanhada de elementos ou indícios
A denúncia somente será recebida quando estiver com o nome, assinatura e endereço do denunciante, número do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, número de RG, Registro Geral, se pessoa física, e estiver acompanhada de elementos ou indícios comprobatórios do fato alegado. No artigo 8º, caberá à Câmara Especializada na modalidade do denunciado proceder à análise preliminar da denúncia no prazo máximo de 30 dias, encaminhando cópia ao denunciado para conhecimento e informando-lhe da remessa do processo à Comissão de Ética Profissional. No artigo 9º, caberá à Comissão de Ética Profissional proceder instrução no processo no prazo máximo de 90 dias, contados da data de sua instauração. No inciso 1º, acatada a denúncia, a Comissão de Ética Profissional dará conhecimento ao denunciado da instauração de procedimento disciplinar junto à cópia da denúncia, por meio de correspondência encaminhada pelo correio com aviso do recebimento ou outro meio legalmente admitido, cujo recibo de entrega seja anexado ao processo. Se segundo, não acatada a denúncia, o processo será encaminhado à Câmara Especializada da modalidade do profissional, que decidirá quanto aos procedimentos a serem adotados. Artigo 10. Duas ou mais pessoas poderão demandar questão no mesmo processo. Seu parágrafo único. A Comissão de Ética Profissional, mediante justificativa, poderá determinar a juntada de duas ou mais denúncias contra o mesmo profissional, em razão da falta cometida ou fatos denunciados. Artigo 11. O processo instaurado será constituído de Artigo 11. O processo instaurado será constituído de tantos tomos quantos forem necessários, contendo até 200 folhas cada, numeradas ordenadamente e rubricada por servidor credenciado do CREA, devidamente identificado pela sua matrícula. Seu parágrafo único. Todos os atos e termos processuais, a denúncia, a defesa e os recursos serão feitos por escrito, utilizando o vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura do responsável. Artigo 12. Os processos de apuração de infração ao Código de Ética Profissional correrão em caráter reservado. Parágrafo único. Somente as partes envolvidas, o denunciante, o denunciado e os advogados legalmente constituídos pelas partes terão acesso aos autos do processo, podendo manifestar-se quando intimados. Artigo 13. O processo será duplicado quando houver pedido de vista ou recurso ao CONFER, mantendo-se uma cópia na unidade do CREA de origem. Artigo 14. Os procedimentos relacionados ao processo devem realizar-se em dias úteis, preferencialmente na sede do CREA, responsável pela sua condução, cientificando-se denunciado se outro for o local de realização.
Capítulo 6 da instrução do processo, artigo 15. As atividades de instrução destinadas a apurar os fatos consistem na tomada de depoimento do denunciante, do denunciado e suas respectivas testemunhas, obtenção de todas as provas não proibidas em lei e na adoção de quaisquer diligências que façam necessárias para o esclarecimento da denúncia. Inciso 1º. O depoimento será tomado verbalmente ou mediante questionário, se requerido pela parte e autorizado pela Comissão Ética Profissional. Se segundo, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Se terceiro, a prova documental deverá ser apresentada em original ou cópia autenticada em cartório, ou ainda cópia autenticada por servidor credenciado do CREA. Inciso 4. As reproduções fotográficas serão aceitas como prova, desde que acompanhadas dos respectivos negativos. Artigo 16. Cabe ao denunciado a prova dos fatos que tenha alegado em sua defesa, sem prejuízo de dever atribuído à Comissão Ética Profissional para instrução do processo. Artigo 17. O denunciado poderá, na fase de instrução, antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, bem como apresentar alegações referentes à denúncia objeto do processo. Artigo 18. No caso, tomada de depoimento, quando for necessário a ciência do denunciado, a prestação de informações ou a apresentação de provas propostas pelas partes, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma, condições para atendimento do referido requerimento. Inciso 1º. A intimação assinada pelo coordenador da Comissão Ética Profissional será encaminhada pelo correio com aviso de recebimento ou outro meio legalmente admitido, cujo recibo de entrega anexado ao processo, registrando-se a data da agitada e a identificação do funcionário responsável pelo ato. Se segundo, não sendo encontradas as partes, far-se-á sua intimação por edital divulgado em publicação do CREA ou em jornal de circulação na jurisdição ou no Diário Oficial do Estado ou outro meio que amplie as possibilidades de conhecimento por parte do denunciado em linguagem que não firá os preceitos constitucionais da inviolabilidade da sua intimidade, da honra, da vida privada e da imagem. Inciso 3º. A intimação observará a antecedência mínima de 15 dias quanto à data de comparecimento. Inciso 4. O não atendimento à intimação não implica o reconhecimento de verdade dos fatos, nem a renúncia de direito pelo denunciado. Inciso 5º. O denunciado não poderá agir com nulidade da intimação se ela atingir os fins para os quais se destina. Artigo 19. No caso
de encontrarem-se as partes ou testemunhas em local distante da sede ou fora da jurisdição do CREA, onde o processo foi instaurado, os depoimentos serão tomados pela Comissão Ética Profissional de Jurisdição, onde se encontram ou por delegação pelos inspetores da inspetoria mais próxima das suas residências ou locais de trabalho. Parágrafo único. A Comissão de Ética Profissional da Jurisdição, onde o processo foi instaurado, encaminhará questionário às pessoas processuais necessárias à tomada dos depoimentos,